Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e que rapidamente a gente possa se reencontrar. A aula de hoje é na página 81 do livro de vocês, estamos estudando o capítulo 4, Transformações da Matéria. Para a gente recordar um pouco, vamos falar de algumas reações químicas que acontecem no nosso cotidiano. Por exemplo, o ato de cozinhar. A cozinha é um grande laboratório químico, onde acontecem diversas reações químicas cotidianamente. Uma delas é a decomposição dos alimentos. Quando a gente compra frutas, a gente pode observar que, dependendo, da fruta, ela demora até uma semana. Então, a gente já pode observar a mudança de cor, a formação de fungos, a presença da decomposição. Quando a gente respira, o ato de respirar e também quando os vegetais realizam a fotossíntese, são exemplos de reações químicas. Como a gente pode observar a ocorrência das reações químicas? Uma característica é a mudança de cor. Então, por exemplo, quando a gente assa o pão, ele fica escuro, muda de cor, a gente pode observar, então, a transformação da matéria. Quando ocorre alteração de odor, o ovo apodrece, a gente sente aquele cheiro característico. Quando a gente coloca um comprimido efervescente na água, a gente observa a liberação de gás. Quando nós observamos os fogos de artifício, a liberação de luz e calor também é uma evidência da ocorrência de reações químicas. Uma reação química muito importante é a combustão. E a combustão, ela intrigou bastante os cientistas para descobrir como era o processo, como a combustão ela acontece. O que é necessário para a ocorrência, por exemplo, de fogo. Então, a combustão é uma reação química que ocorre entre um material combustível qualquer, pode ser álcool, gasolina, madeira, óleo, cera, enfim, e um comburente, que em geral é o oxigênio. Uma fonte de calor para que essa combustão aconteça e o produto da combustão, que geralmente é o fogo, não necessariamente. A digestão é uma combustão onde não temos a presença do fogo. Mas a gente sabe que a combustão, quando a quantidade de combustível e de comburente se encontra em uma faixa ideal, em uma faixa inflamável, é preciso combustível suficiente, comburente suficiente para que o processo dessa reação aconteça, e esses limites indicam o percentual mínimo e máximo de combustível, e vai depender da matéria, do tipo de combustível e do comburente para que essa combustão se inicie. E apesar das combustões precisarem de algum tipo de energia de ativação, elas liberam muita energia. É uma reação bastante exotérmica e a quantidade de energia que ela libera, geralmente, é infinitamente maior do que aquela que desencadeou o processo da combustão. E como eu disse a vocês, as reações químicas intrigavam bastante os cientistas do século XVIII. Lavoisier foi um deles. Então, Lavoisier é considerado o pai da química. E ele fez vários experimentos com reações químicas, baseando seu trabalho no uso constante de balanças de alta precisão, realização das reações em recipientes fechados, observação
medida a anotação cuidadosa da soma das massas dos reagentes e da soma das massas dos produtos participantes das reações. A história registra que em 1773, Lavoisier repetiu os experimentos de calcinar metais do cientista russo Mikhail Vassilievich Lomonosov. Lavoisier repetiu o que Lomonosov tinha feito 13 anos antes. Lomonosov experimentou em 1760 e Lavoisier experimentou em 1773. Então, da mesma forma que Lavoisier, Lomonosov teria chegado à lei da conservação da massa. Porém, sua descoberta não teve impacto porque ela não foi divulgada no restante da Europa. Ele escreveu em russo e muita gente não lia em russo. O que atualmente equivale a um pesquisador fazer uma grande descoberta aqui no Brasil, por exemplo, e não publicar em inglês. A Europa era o centro científico do século XVIII e é preciso ter consciência de que a ciência que estamos aprendendo é a que foi desenvolvida lá na Europa e mais tarde na América do Norte. E isso não significa que seja a única nem a melhor. Paralelamente, povos de todo o mundo, árabes, chineses, indígenas, japoneses, africanos, desenvolveram sua ciência e conhecimento com base na sua cultura, nos seus anseios, nas suas necessidades. É impossível dizer quem chegou mais longe ou primeiro em cada descoberta, porque geralmente não temos acesso a outras culturas como temos a cultura ocidental. Quantos de nós somos capazes de ler um texto em russo, um texto em alemão, um texto em chinês, um texto em línguas africanas, enfim? O importante é a gente saber que a ciência não se desenvolveu apenas na Europa, embora muitas vezes, pela forma como se discorre sobre o assunto, a gente tenha essa impressão. Agora, nessas observações de Lavoisier, ele fez uma descoberta muito importante. Lavoisier descobriu o oxigênio, o comburente. Então, como isso aconteceu? Ele descreveu como ele obteve oxigênio pela calcinação do óxido de mercúrio, obtido por sua vez, da combustão do mercúrio metálico. No texto intitulado Elementos da Química, publicado em Paris em 1790. E ele descreveu que essa descoberta aconteceu ao mesmo tempo pelo senhor Joseph Priestley e pelo senhor Carl Scheele e por Lavoisier. O senhor Scheele chamou o ar de ar supremo, empíreo. A princípio, chamei-o de ar altamente respirável e, desde então, substituiu o termo por ar vital. Na mesma época, Lavoisier mostrou que o ar era uma mistura de ar vital com outro tipo de ar, que não participava da combustão. E ele deu o nome de azoto. Mais tarde, o químico francês Jean-Antoine Capital descobriu que era a presença do nitrogênio. Em 1778, Lavoisier rebatizou o ar vital, ou ar supremo, por oxigênio, da palavra oxo, palavra grega oxo, significa ácido, gen, gerador, gerador de ácidos, porque equivocadamente ele pensou que o oxigênio estava presente
em todas as substâncias ácidas. Ele também explicou corretamente que a aparente perda de massa que acompanha a queima de matérias como o carbono, grafite, o papel, ocorre porque os produtos de combustão são gasosos, abandonam o sistema, porém, se as massas de todas as substâncias envolvidas em uma reação química são consideradas, não há perda ou ganho de massa. Então, o enunciado da Lei da Conservação das Massas é o seguinte: em uma reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E Lavoisier popularizou um ditado que a gente costuma dizer que é um enunciado popular da lei das conservações da massa, é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Após essas pesquisas, um outro cientista chamado Proust, ele, após realizar diversos experimentos, ele pôde observar que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, é constante e é invariável. Vejam esses exemplos no quadrinho. Então, numa primeira experiência, Proust reagiu 71 gramas de gás cloro com 2 gramas de gás hidrogênio, obtendo 73 gramas de ácido clorídrico. Duplicando esse primeiro experimento, nós temos que a proporção ela permanece fixa. 142 gramas reage com 4 gramas e produz 146 gramas. Triplicando, a gente observa também que a proporção ela é constante. Bem, o assunto de hoje é esse. Espero que vocês leiam cuidadosamente o livro, o conteúdo que está descrito, resolva as atividades. Na próxima semana nós corrigiremos. Um abraço e até a próxima. Tchau!